Nesse próximo vídeo, você vai interagir com os valores do formulário que afetam o resultado final, o valor total da locação. Você tem basicamente três locais onde você pode modificar o valor total. Primeiro, a escolha do veículo já traz uma diária. Segundo, se ele vai usar o seguro total ou não, isso também influencia a diária, ela vai ser acrescida de 10% caso tenha o seguro. E terceiro, a quantidade de dias. Você vai precisar, então, modificar um cálculo em três situações diferentes. Dá uma olhadinha primeiro na tabela de veículos para você entender de onde vem o valor original da locação. Aqui o intervalo de veículos, a tabela, tem o nome do veículo, que ele vai usar como o nome de imagem também, e do lado tem o valor da diária. Quando você está exibindo o formulário, você clica lá para escolher o item do veículo. Esse nome ele vai ter que procurar nesta tabela, ao longo da primeira coluna. Quando ele encontrar o nome, ele vai trazer o valor que está na segunda coluna da tabela. Isso aqui cheira PROC-V. Então você vai aprender a usar funções de planilha, especialmente PROC-V, para fazer uma busca numa tabela e trazer o resultado que o VBA vai precisar. Como essa busca eu vou precisar fazer em três situações diferentes, escolha do veículo, se usa seguro ou não e a quantidade de dias, para facilitar eu vou criar uma função que vai retornar o valor, o cálculo final, em função dessas três situações. De volta ao VBA. Essa função ela pode ser criada num módulo comum, mas eu não gostaria que ela ficasse disponível para qualquer parte do arquivo de Excel. Eu vou fazer uma função privativa. Aqui mesmo na janela de módulo do formulário, vou rolar lá no final e colocar aqui private function. Funções começam com function e elas fazem essencialmente cálculos para retornar um valor. Se você usa só isso, você pode usar essa função na própria planilha. Elas são globais. Agora, com a palavra private na frente, elas não vão poder ser usadas na planilha, elas ficam disponíveis só dentro desse módulo para usar dentro dele mesmo. E é o objetivo. Porque essa função vai buscar valores que já estão nos controles de formulário. Vou dar um nome para essa função aqui, por exemplo, preço veículo. Então, o veículo final vai ficar com esse preço baseado em algumas condições. Depois, abre parênteses, os nomes dos argumentos. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar de argumento porque eles são, vamos dizer assim, você pode buscar nos próprios controles do formulário. Tudo que precisa está lá. Então, não vou ter que passar nada para a função. Só fechar parênteses aqui. E lembrando que uma função, quando você declara argumentos, você diz o tipo de dado de cada um e a própria função tem um tipo de dado. Ela vai retornar um preço, vou colocar aqui as, usar o tipo currency. Poderia ser single, poderia ser double. Tá, então está aqui. Private function chamado preço veículo as currency. Bom, eu vou ter um cálculo para fazer buscando de alguns lugares diferentes. A definição da função, você coloca aqui o nome dela. Você vai precisar desse nome em outro lugar aqui embaixo, recebendo um valor final. Por exemplo, mas, claro, vou ter que colocar um cálculo aqui. O preço do veículo vai depender de algumas coisas que já existem no formulário. Então, eu vou usar a diária. Como é que eu vou obter a diária? A diária você viu agora há pouco que é através de um PROC-V. Eu vou usar o nome do veículo e procurar naquela tabela. Agora, onde está esse nome de veículo? A caixa de texto do veículo, caixa de listagem.
Assim que você foi na caixa de listagem e apontou para um veículo, a propriedade value dessa caixa tem o texto que representa o nome do veículo. E esse texto eu vou usar para buscar naquela tabela. Bom, para usar uma função de planilha no VBA, você pode usar o objeto application, ponto, worksheet function, ponto, e o nome da função. Só para ficar um pouco menor, eu vou tirar o objeto application, porque ele é padrão aqui e não é necessário. Worksheet function, ponto. Agora o PROC-V. No Excel inglês, VLOOKUP. Lembrando que no VBA, tudo que você usa é de números, funções, tudo como se fosse o Excel inglês. Então, números, você usa ponto decimal e a vírgula para separar milhar. Data, você usa mês de ano. E funções todas em inglês. VLOOKUP. Quais são os argumentos, né? Abre parênteses. Ele mostra aqui genericamente 4 argumentos, mas são os mesmos da planilha. O primeiro argumento é o valor procurado. Eu vou procurar o quê? Vou procurar o veículo que foi escolhido. Onde eu tenho esse nome? Na caixa de listagem de veículos, do objeto LST veículos. Posso colocar ponto value, que é a propriedade, mas se eu deixar sem, ele vai trazer. Existem 2 propriedades que trazem o valor de uma caixa de listagem. Pode ser value, pode ser text também. Ele aceita. Então, o nome vem de onde? O valor procurado? LST veículos. Pronto. Agora, o segundo argumento do PROC-V, que é a matriz tabela. Essa matriz já tem um nome. Lembre que é um intervalo chamado tab veículos, aquela tabela. Então, se é um intervalo, objeto range. Esse chama tab veículos. Tab veículos. Fecha range. Vírgula. Agora, terceiro argumento do PROC-V. É o número da coluna. Na minha tab veículos tem 2 só. A primeira é de referência, a segunda é que tem o valor que me interessa. Então, coluna 2. E o último argumento, se a localização na tabela vai ser exata ou aproximada. Se eu uso o falso ou 0, é uma pesquisa exata. Se eu uso 1 ou verdadeiro, é uma pesquisa aproximada. Eu quero achar exatamente aquele nome de veículo. Então, vou usar 0 ou posso usar false, também ele aceita. Bom, mas fazendo isso, ele vai trazer o preço do veículo em função da diária. Lembre que tem mais 2 coisas que influenciam esse preço. Além da diária, você tem se ele vai ter seguro ou não e a quantidade de dias. Já dá para calcular em função da quantidade de dias. Só para não ficar muito grande aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa função VLOOKUP. Do segundo argumento em diante, eu vou jogar para a linha de baixo. Então, lembrando, no VBA, para você quebrar uma linha em várias, você coloca espaço, underline e muda de linha o restante aqui. Isso aqui ele trouxe, então, a diária. Agora, eu tenho que multiplicar pela quantidade de dias que foi selecionado. De onde vem esse valor? Vem do controle CBO dias, que é a caixa de listagem, a caixa de combinação que você usa para escolher a quantidade de dias. Isso daqui eu tenho, então, o preço do veículo em função da quantidade de dias. Ainda falta especificar se é com seguro ou sem seguro. De volta aqui ao formulário, essa caixa aqui, ela tem o nome de CHK seguro, checkbox seguro, ela vai ter dois valores possíveis, verdadeiro e falso. Se tiver como verdadeiro, true, então aquele valor que eu acabei de calcular aqui, ele vai ter que, aqui na função, esse valor que está aqui embaixo, ele vai ter que ser aumentado em 10%. Então seria tudo isso vezes 1,1, que é 10% a mais.
Então eu vou ter duas situações de cálculo. Eu vou ter quando tem acréscimo de 10% e quando não tem, dependendo do quê? Daquele controle que indica se tem seguro ou não. Já que eu tenho dois cálculos, é só fazer um pequeno teste antes aqui, para determinar se vai ser feito um cálculo ou outro. E isso eu faço com a estrutura if. O que eu vou testar? Qual o teste lógico aqui? O controle CHK seguro. Se esse controle, posso colocar a propriedade.value, e o valor é verdadeiro e falso, true, false. Se o valor da caixa de seguro for verdadeiro, então ele vai fazer esse cálculo aqui. Quando você faz uma comparação de um valor lógico, colocando isso daqui igual a true, isso é meio irrelevante. Você pode simplificar, tirar isso aqui. Dentro da propriedade value, você já tem true ou false. Isso já é suficiente. Então, se tiver true, ele vai executar isso de baixo. Se você quiser, pode deixar do jeito que estava antes, assim, para você associar um teste lógico. Outra coisa que você pode simplificar, propriedade value, como ela é comum a muitos objetos, é a propriedade que diz respeito ao conteúdo, ao valor. Ela pode ser tirada também. Então, se você quiser, pode simplesmente fazer assim. If CHK seguro, então, tá? Essas duas linhas que correspondem ao cálculo, vou empurrar para a direita. Então, como é que você recua? Pode ser linha por linha, ou se você selecionar aqui várias linhas de uma vez, é só apertar a tecla Tab e você empurra para a direita. Bom, então, se existir seguro, o cálculo é esse. Ele busca lá na tabela, traz o que está na segunda coluna, é a diária, vezes a quantidade de dias, aumentado em 10%. Se não, else. Já coloque o end if para você não esquecer, tá? Se tem seguro, é esse cálculo acrescido de 10%. Se não, ele não tem que acrescer 10%. É só copiar essas duas linhas aqui, para baixo, e tirar aquela multiplicação por 1.1. Fica só assim, tá? Recapitulando, eu criei uma função aqui porque eu vou precisar calcular o preço do veículo em mais de uma situação e que envolve obter dados de 3 locais diferentes, da lista de veículos, se o seguro foi solicitado ou não, e também a quantidade de dias. Está feita a função. Não dá para testar agora, porque eu tenho que ter o formulário rodando para fazer isso. Dá uma salvadinha, sempre bom. Agora vamos usar essa função na primeira vez que ela vai ser acessada, que é a escolha do próprio veículo. Aqui de volta ao formulário. Quando que o valor vai ser calculado? Quando você selecionar um veículo dessa lista. E o que ele vai fazer? Pegar o que já tem aqui, calcular o resultado e jogar na caixa do total. Quem que vai ser codificado aqui? A caixa de listagem, porque é onde você vai interagir. Então, duplo clique nela. Já tinha uma coisa aqui, né? Que é o cálculo, que é a obtenção, né? O carregamento da imagem. Só que está faltando agora é fazer o seguinte. Nessa linha onde ele carregou com sucesso o arquivo, na linha seguinte ele desliga o tratamento de erro e termina a macro. Então, antes de terminar a macro, já dá para a gente fazer o cálculo. Na verdade, é só colocar txt total. Esse aqui é o nome deste objeto aqui, ó, essa caixa de texto, txt total. txt total recebe uma informação que vem daqueles 3 controles lá. E isso quem calcula? A função que foi definida aqui embaixo, função chamada preço veículo. Então, txt total vai receber
preço veículo. Essa função ela não tem argumentos. Eu posso colocar o par de parênteses vazio, posso até deixar sem, não teria problema. Vamos fazer um teste. O que eu mudei aqui nessa rotina LST Veículos Change? Só a atualização do campo de total, usando a função preço veículo que coleta informação do próprio formulário de vários lugares. Dá uma salvada. Vou executar a partir daqui. Será que vai funcionar? Vou clicar aqui. Trouxe a imagem. Ah, olha só, embaixo ele trouxe o total. Aí, outra imagem aqui. Será que aquela que falta imagem também vai dar certo? No caso, o Gol não tinha imagem nenhuma, mas ele trouxe, porque na tabela eu tenho o valor da diária. Então aqui está tudo funcionando. Vai ter uma situação que pode causar um erro na macro, que é o seguinte. Se eu abrir o formulário e mexer em qualquer outra coisa, antes de selecionar o veículo, ele não tem o preço, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui na função. O resultado do PROC-V vai trazer aquele erro ND. Ele tentou buscar um veículo que não foi definido e no controle LST Veículos existe um vazio. Então ele não vai achar esse vazio. O que vai acontecer? Ele traria o ND e vai dar erro na macro, um erro matemático. Então o que nós vamos fazer? Aqui, na rotina que carrega o preço lá no total, eu vou fazer um pequeno teste antes. Ele só vai fazer isso daqui se existir um veículo selecionado na lista. Como é que eu posso testar? O controle LST Veículos tem uma propriedade text que vai colocar dentro dela o veículo selecionado, o texto. Se tiver vazio, nenhum foi selecionado. Ou seja, isso que eu acabei de marcar só vai ser calculado se existir um veículo selecionado, para não dar erro na função. Dá para fazer numa linha só. Vou colocar aqui no começo. If. Se o controle LST Veículos, LST Veículos, propriedade text, posso usar value também, tá? For diferente de vazio, então ele faz esse cálculo. Aqui é um if de uma linha só, então não tem o end if aqui no final. Tá? Assim que acaba a linha, ele já faz o término da estrutura. Então é simplesmente essa linha aqui. Se o veículo escolhido for diferente de vazio, quer dizer, eu escolhi um veículo, então ele joga na caixa de total o preço do veículo. Para ficar melhor ainda, vamos fazer o seguinte, eu não sei se você reparou, mas aqui, ele coloca o preço, mas eu gostaria que ele viesse formatado com o sinal da moeda, com 0,00, assim como aparece aqui. Vou fechar aqui. Essa função preço veículo vai trazer simplesmente o número e joga na caixa de texto. Mas eu quero que ele venha formatado. Então isso aqui, vou colocar dentro de uma função chamada format currency. Abre parênteses e lá no final fecha parênteses. O que essa função faz? Pega um valor numérico e traz formatado com o R cifrão e 0,00, separador de milhar e tudo isso. Na verdade, ela traz um texto como resultado, tá? E vai ser jogado dentro da caixa TXT total. Existem outras funções interessantes. Você tem format %, que traz o resultado formatado com porcentagem, format date time e simplesmente format. São funções que você pode dar uma pesquisada e elas são muito boas, porque elas servem para fazer formatações variadas. Vamos ver como é que é o efeito agora. Escolher um carro, aqui. Ele já trouxe formatado como moeda, embaixo.
Muito bem. Agora, o que mais vai influenciar o total? Se você ligar ou desligar o seguro. De volta aqui ao formulário. Se eu mexer nessa caixinha do seguro, o resultado do total vai ser afetado também. Então, quem vai ser codificado? Esse controle aqui, a caixa do seguro. Porque assim que eu clicar, eu vou afetar o total. 2 cliques nele. Aqui também, ele seleciona o evento click, que é o evento padrão, mas o melhor evento seria o change, porque é possível você trocar o valor de uma caixa de seleção com o teclado. Se você está com foco naquela caixa, é só bater a barra de espaço que você liga e desliga, você alterna o valor. Se você usou o evento click, tire esse código. E vamos codificar o evento change. Toda vez que tiver alteração no seguro, de novo, ele vai calcular o preço total em função do veículo escolhido, se a caixa de seguro está marcada ou não e a quantidade de dias. E isso já está feito dentro da função. Então a gente só vai copiar aquela linha. Vamos pegar aqui a linha aqui no evento LST Veículos Change, esta linha aqui. Aquela que faz o teste, se a lista de veículos tiver algum conteúdo, então ele joga na caixa de total o preço do veículo, que é a função, e formatado. Então, eu vou copiar, agora volto aqui no CHK Seguro Change, Ctrl V para colar. Então, assim que eu mudar a condição lá da caixa de seguro, ele também vai atualizar o total. Vamos experimentar. Vou selecionar um veículo com uma diária de R$150 aqui. Vou ligar o seguro, por enquanto está aqui. Um dia, 150. Eu vou ligar o seguro, olha aqui, subiu mais R$15, mais 10%. Se eu desligo, volta para 150. Então, eu já tenho 2 controles aqui afetando o total. Primeiro deles, a escolha do veículo. Segundo, a caixa de seleção. Falta só a quantidade de dias. Fecha aqui. De volta ao formulário. Então, a caixa do total vai ser influenciada pelos dias escolhidos aqui do lado. Esse controle aqui, 2 cliques em número de dias. Aí ele abre aqui, CBO dias, change. Já é o evento change direto, tá? Não existe o evento, quer dizer, até existe o evento click, mas vamos usar direto o evento padrão, que é o change. Qualquer mudança por teclado ou pelo mouse, ele vai causar alteração aqui. Qual é a alteração? Mesma coisa, essa linha aqui do CHK Seguro Change vai ser copiada para cá. Qualquer alteração na caixa de dias, também ele vai atualizar o total. Vamos ver o resultado lá. Vou selecionar aqui esse veículo de R$150 a diária. Vou ligar o seguro, aumentou R$15. E vou escolher uma quantidade de dias, 2 dias. Olha só, já multiplicou por 2. 5 dias. Vou pegar o máximo aqui, 30 dias. Aí chega esse valor, já trouxe formatado, tudo direitinho. Tá? Muito bem. Nesse vídeo que se encerra agora, você acabou de aprender a interagir com vários campos, mudando valores. Então você viu que afetando o veículo escolhido, quantidade de dias e se tem seguro ou não, ele vai afetar o campo de totais. A associação não é automática, você tem que fazer um código que mude esses controles. Você aprendeu também a criar uma função privativa que pode ser usada em qualquer parte dentro deste módulo do formulário. Ela não é acessada pela planilha. Você não daria um erro porque ela busca informações dos controles do formulário. Bom, fique aí comigo e veja a continuação, onde a gente vai avançar além aí no projeto, tá bom? Vejo você daqui a pouco. Até já.